E agora a gente vai acolher o Rodrigo Jesus, de Andradas, São Paulo. Ele que faz parte da comunidade Javenice, Betânia, lá em Andradas. Ele veio pregar a palavra de manhã, falou sobre Neemias. E agora mais uma vez vai falar conosco sobre o Evangelho. Vamos cantar Ministério Excelsis? Pedindo, vem Espírito Santo sobre o Rodrigo, sobre a comunidade Javenice, o Tatá e toda a família Javenice, Betânia, de Andradas, São Paulo. Cantemos. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar. Abençoe, Jesus, todas as fotografias de todo o meu coração, que estão aqui no auditório, os braços que do Pai, as fotografias da sua família. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa tarde, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero continuar a nossa meditação. No primeiro momento eu falei sobre a reconstrução das muralhas, sobre como Neemias ele vai voltar-se para Deus, para que possa ter forças para realizar o sonho, o projeto que Deus colocou no seu coração. E quero falar agora sobre o poder da oração. Convido você a abrir Neemias, capítulo 1, no versículo 4. Ouvindo as notícias, sentei-me a chorar. Fiquei de luto durante dias, jejuei e rezei diante de Deus do céu. Neemias, ele se destaca como um homem de oração. Ele é aquele que não age sem antes rezar. Quando Neemias ouviu a notícia que ele recebeu dos seus irmãos, que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos pelo fogo, e os seus irmãos viviam em humilhação e miséria, no versículo 1, ele fala que ele estava no mês de Casleu. O mês de Casleu, no calendário hebraico, significa ao final do mês de dezembro. E no momento que ele ouve essa notícia, ele vai entrar em oração. E ele vai rezar, diz o versículo 2, antes de agir,
diz o capítulo 2, no versículo 1, antes de agir até o mês de Nissan, que no calendário hebraico significa até o final de março. Então ele vai entrar numa profunda campanha de oração. Neemias vai rezar por 3 meses. Ele vai voltar o seu coração para Deus. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 15, no versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que ajunteis a mim numa ofensiva de orações a Deus. São Paulo também vai falar da importância de nós batalharmos, sem desistir, perseverando na oração, até alcançarmos de Deus aquilo que Ele mesmo está colocando em nossos corações. Neemias, ele reza, porque ele sabe que quão maior é a obra que Deus põe no nosso coração, maior deve ser o nosso ardor na oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Então nós precisamos rezar com perseverança. Se você for ler os outros capítulos, você vai ver que Neemias, ele rezou por 7 motivos. Primeiro, ele rezou para que o seu coração se voltasse para Deus. Essa deve ser a primeira intenção do nosso coração. Nós não rezamos para que Deus faça a nossa vontade, mas nós rezamos para que nós possamos descobrir qual é a vontade de Deus. Então a oração é um instrumento para que o nosso coração se converta, se volte para Ele. Segundo, ele vai rezar para que a nação de Israel também se volte para Deus. Então a nossa oração, ela apressa conversões. Nós precisamos rezar pela conversão do mundo inteiro, para que as pessoas se voltem também para Deus. Terceiro, ele vai rezar para que o Senhor pudesse perdoar os seus pecados. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Então ele vai orar pedindo perdão, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Quarto, ele vai rezar para que ele possa obter recursos materiais, e também para que ele possa ganhar a permissão do rei Artaxerxes, para que ele possa ir a Jerusalém. A oração é a ponta de lança da nossa missão. Então, quando Deus coloca um sonho no seu coração, a tendência que nós temos é querer desistir, porque sempre nos faltarão recursos, seja financeiros, seja de pessoas, para que nós possamos realizar a obra que Deus põe no nosso coração. Mas é através da oração que Deus vai abrir as comportas do céu e vai dar as ferramentas para que nós possamos realizar aquilo que Ele coloca no nosso coração. Um quinto ponto é que ele vai rezar para vencer as oposições. Nós vamos ver, sobretudo no capítulo 3 ao 6, que porque Neemias começa a restaurar as muralhas, muitos inimigos se levantam para tentar parar a obra. De dia eles trabalhavam, de noite os inimigos vinham para tentar destruir aquilo que Neemias e os seus liderados estavam construindo. Então é no poder da oração que nós vamos vencer as oposições, os inimigos que se levantam contra a obra que Deus colocou no nosso coração.
Sexto, ele vai rezar para encorajar aqueles que estavam desmotivados. Então, por causa do trabalho árduo dessa obra, muitos queriam parar pela metade. Os habitantes de Tecoa, eles não colocavam o ombro inteiro na obra, estavam com o coração indisposto, alguns estavam desmotivados, cansados, e Neemias vai encorajar porque ele tinha uma palavra que não era dele, mas uma palavra do próprio Deus, que ele ouviu nesse momento de intimidade em oração. E sétimo, ele vai rezar para que esta obra não fique inacabada. Então, para que nós possamos levar a obra que Deus põe no nosso coração até o fim, nós precisamos permanecer e perseverar na oração. Tem uma frase que por onde eu vou, eu prego. Eu falo para as pessoas, a oração não é tudo. A oração é só 100%. Nós precisamos compreender isso, a importância, o valor e o poder da oração. Sem oração, você é semelhante a um carro sem gasolina. Você pode ter o melhor motor, a melhor versão do ano, mas você vai ficar estagnado, paralisado. Você não vai conseguir avançar, porque vai faltar para você o combustível para que você possa alcançar o seu objetivo. O mesmo acontece comigo e com você, quando nós vamos negligenciando a oração, a vida de oração, abandonando a vida de oração. Quem abandona a vida de oração só enxerga as dificuldades, só enxerga o erro dos outros, fica desmotivado, se torna uma pessoa negativa, fala que nada vai dar certo, não tem ânimo, não tem ardor, não tem sonhos. Nós precisamos orar e acreditar no poder da oração. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, o Senhor Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. E a oração, ela é tão poderosa, porque quando nós oramos, nós estamos unidos a Jesus. E para Ele, nada é impossível. Unidos em oração a Jesus, nós podemos vencer qualquer batalha. Tanto que Ele mesmo nos exorta. Em João, no capítulo 15, no versículo 5, Ele vai falar para nós: sem mim nada podeis fazer. Se você não orar, você não vai ver restauração na sua casa. Se você não orar, você não vai progredir na vida espiritual. Porque Jesus falou que sem Ele nada podemos fazer. Ao passo que, quando eu começo a ter uma vida de oração, começo a orar todos os dias, em todos os momentos, começo a ter uma vida interior, eu começo a falar como São Paulo, no meio das lutas e das provações: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então pode vir o mundo inteiro contra mim, pode se levantar um exército contra mim, pode se levantar oposições contra mim. Se eu estiver unido a Deus, ninguém poderá me vencer. Eu poderei falar como São Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Santo Agostinho, ele fala que a oração é a chave que abre as comportas do céu. Talvez as comportas do céu estão trancadas para você. Talvez você não tenha experimentado as graças de Deus, as bênçãos. Não tenha contado testemunhos. E por que isso acontece? Porque você não ora, porque você não está rezando. Quando nós oramos, diz ele, que as comportas do céu são abertas. E no mesmo momento que a minha oração sobe, as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre aqueles que rezam. Até mesmo o diabo, ele sabe o poder de uma pessoa que reza. Ele
treme e teme, mesmo quando ele vê o homem mais pecador e mais fraco de joelhos em oração. Não porque ele teme aquele homem, aquela mulher que está orando, porque ele sabe o tamanho do seu Deus, que ele está invocando na oração. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2744, fala assim: a oração é uma necessidade vital. Para nós cristãos, a oração, ela é uma necessidade vital, ou seja, se você parar de rezar, você vai morrer na vida espiritual. A oração é a vida desse coração novo. Se você já experimentou essa renovação espiritual, para você manter nessa vida do Espírito e não abandonar no caminho por causa das dificuldades, a única forma é rezar com perseverança. Você que está me ouvindo, faça uma experiência, você que está me vendo. Pergunte para alguém que saiu da caminhada. Muitas pessoas começam a dar muitas desculpas porque se afastaram da igreja. Mas faça apenas uma pergunta para essa pessoa: como que está a sua vida de oração? E eu tenho certeza que se essa pessoa estiver longe da igreja, ela vai responder para você: eu parei de rezar. Por que que as pessoas abandonam Jesus? Justamente porque perdem gradativamente a intimidade com Ele. Porque a oração é a vida da nossa alma, é o combustível que nos levanta, que nos move. Nada se iguala ao valor da oração, diz São João Crisóstomo. Ela torna possível o impossível, fácil o difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Pela oração nós podemos ver o impossível se realizar diante dos nossos olhos. Quando eu penso na oração, eu me lembro de Santa Mônica. Santa Mônica, ela tinha um filho que era devasso, e o seu filho vivia no prostíbulo, e ele não queria saber de Deus, viciado em pornografia e também em filosofia. Cada vez mais ele vivia numa vida desregrada. Um dia Mônica, ela foi confessar-se com um bispo, em lágrimas, dizendo a dor que ela sentia no seu coração, de ver que o seu filho estava caminhando para a perdição. E o bispo, olhando nos seus olhos, vai dizer para Santa Mônica: é impossível que Deus não ouça a oração de uma mãe mergulhada no meio de tantas lágrimas. E no livro de Confissões, Santo Agostinho, ele vai dizer que ele se converteu pela intercessão de sua mãe, porque sua mãe orou sem desistir por ele por mais de 30 anos. É pela oração que nós vamos ver aquilo que é impossível se realizar diante dos nossos olhos. Você, mulher que tem orado para que o seu esposo se liberte de um vício, o seu filho, você que está precisando de um emprego, você que está orando por uma causa que é difícil, um sonho que Deus colocou no seu coração e faltam os recursos, os meios para você alcançar aquilo que Deus coloca no seu coração. Não desista de orar, persevere continuamente na oração e você verá diante dos seus olhos os milagres que Deus vai operar na sua vida. Existem algumas leis da oração. Quero falar para você sobre 4 leis da oração. As 2 primeiras, relacionadas àquele que não reza, que negligencia a vida de oração.
O Frei Inácio, no livro Mostra-me meu rosto, ele fala dessas 4 leis da oração. Primeiro, ele vai falar assim: quanto menos eu rezo, menos eu tenho vontade de rezar. Quanto menos eu rezo, menos eu tenho vontade de rezar. E ele vai falar que isso é como uma anemia. O que é a anemia? A anemia é uma doença que quanto menos você come, menos você tem vontade de comer. Então, se você não trata essa anemia, se você não faz um esforço se alimentando, você vai entrando num ciclo, e esse ciclo pode levar você à morte. A mesma coisa acontece na oração. Quando eu vou negligenciando a vida de oração, eu vou perdendo a vontade de rezar. Por isso, para algumas pessoas, a oração parece um fardo. Algumas pessoas começam a rezar e de repente já estão dormindo, estão cansadas. Para outras coisas você não perde o sono, você tem ânimo, mas quando fala de oração, a oração para você é uma coisa árdua, áspera. E por que você está vivendo isso? Justamente por causa da negligência. Você está caindo nessa anemia espiritual, que os padres da igreja também vão chamar de tibieza. A tibieza é um estado da alma, aonde você fica desanimado, você não tem força, você vai se tornando morno. O Senhor Jesus, em Apocalipse, ele vai exortar a igreja: ou você seja quente, ou você seja frio, porque o morno eu estou para vomitar-te da minha boca. Então, um morno é aquele que vai ser vomitado do Senhor. Então nós precisamos lutar contra essa negligência, contra essa tibieza, contra esse desânimo que se é colocado em nós diante da oração. Uma segunda lei que ele fala é que quanto menos eu rezo, menos Deus é Deus em mim. Então ele diz que o cristão que para de rezar se torna novamente um ser carnal. Então, quando nós vamos abandonando a oração, os vícios que o Senhor já nos libertou, eles vão voltando. Então, a mundanidade que existia no nosso coração antes da conversão, vai voltando com mais intensidade. Então você começou a se converter, você já não fala mais palavras indecentes, já não vê mais coisas impuras, você já tem mudado seu comportamento, está lutando contra uns vícios. Mas se você for abandonando a oração, o contrário também vai acontecendo. Então você vai novamente se tornando um homem carnal. Quanto menos oração eu fizer, mais carnal eu serei em minha vida. Algumas pessoas chegam ao ponto de cair na apostasia. O que é isso? Abandonar totalmente a fé. De tão carnal que elas começam a ser, vivendo numa vida desregrada, entregue aos vícios e aos pecados, justamente porque negligenciaram a vida de oração. Mas ele fala também, para nossa consolação, que o contrário também é uma verdade. E ele fala de 2 leis positivas. A primeira: quanto mais eu rezo, mais eu tenho vontade de rezar. Se você quer saber se você está sendo batizado no Espírito Santo, olha para o seu coração e percebe se você tem tido mais vontade de rezar. O Espírito Santo, ele cria no nosso coração fome de Deus.
Agora eu tenho fome da glória de Deus, eu quero Deus. As pessoas que são batizadas no Espírito Santo, nesse tempo, elas estão angustiadas. Como é doloroso para nós ficar distante da Eucaristia, sem poder comungar o corpo de Cristo. Nós precisamos rezar mais. Quanto mais você rezar, mais você vai ter vontade de orar. Então você vai alimentando a chama. É como uma fogueira. Se ela estivesse apagando, você vai jogando lenha, gravetos, e aquela lenha, aquele vai incendiando nesse combustível, e este fogo, ele vai aumentando. Assim também é a oração. Quanto mais eu rezo, mais eu tenho vontade de rezar. E segundo, ele fala que quanto mais eu rezo, mais Deus é Deus em mim. Então, quanto mais eu rezar, mais parecido com Deus eu vou me tornar. Então, o Espírito Santo, ele vem para formar Cristo em nós. Ele vai configurando a minha vida, a vida de Jesus. Então, ele vai transformando a minha mente, ele vai transformando o meu coração, quando eu estou mergulhado na oração. Tem uma canção que eu gosto muito. Eu não vou cantar porque a minha voz é uma voz de taquara rachada. Mas eu vou falar aqui um pedaço dessa letra. A música fala assim: eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. É isso que acontece na oração. Enquanto você está adorando, você está orando, você está clamando, o Espírito Santo, ele vai transformando você. Você pode olhar no Evangelho, que Jesus, ele subiu a montanha para rezar, e lá ele foi transfigurado. Ele não subiu a montanha para ser transfigurado, ele subiu a montanha para rezar. A transfiguração é uma consequência da vida de oração. Jesus, ele era um homem de profunda oração, tanto que em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra fala que ele passava noites inteiras em oração. Se Jesus, que era Jesus, rezava tanto, imagine o quanto eu e você precisamos rezar. Olhe os evangelhos e você vai perceber isso. Jesus não ensinou os discípulos a pregar, mas Jesus ensinou os discípulos a rezar. O tamanho da importância da oração para a vida de todo o cristão. É na oração que Deus me molda como um vaso em suas mãos. Então nós precisamos deixar Deus nos moldar. Quero tomar um texto com você, que está no livro de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Jesus, ele vai fazer um ensinamento aos seus discípulos sobre a oração. E ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido, e o teu pai que vê no escondido te dará a recompensa. O texto fala, primeiro, que Jesus supõe que quem é discípulo dele reza. Ele vai falar assim: quando você for orar, é porque ele entende que o cristão, ele tem automaticamente uma vida de oração. Porque Jesus, ele não chamou-nos de servos, mas ele nos chama de seus amigos. Então ele vai falar: tu, porém, quando fordes orar. Depois ele vai falar: entra no teu quarto. Ou seja, entrar no quarto é entrar num ambiente, numa atmosfera,
para que nós possamos ter intimidade com Ele. Você precisa ter o seu quarto de guerra, o seu quarto de oração. Você precisa ter um lugar para buscar comunhão, intimidade com Ele, seja no próprio quarto da sua casa, ou então numa capela de uma igreja, num lugar favorável para que você entre em oração, entre em intimidade com o Senhor. Terceiro, nós precisamos ter um lugar e um horário fixo para rezar. Se você não tiver um horário fixo para ter a sua vida de oração, você nunca vai rezar, porque a tendência que nós temos é deixar para Deus apenas o resto. Então você não busca o Senhor nas melhores horas do seu dia, no momento que você está mais disposto, e no final do seu dia, você vai entregar-se para Deus para rezar, e você começa orando e logo já está dormindo. Esses tempos atrás, eu ouvi um testemunho de um homem no presídio. Eu fazia uma missão no presídio até iniciar essa quarentena, e ele me deu um testemunho. E ele me falou assim: Rodrigo, eu sempre fui um católico meia boca. Eu ia na missa, não estava nem aí para a homilia, só dormia na homilia. Eu vivia numa vida de pecado, mas eu nem tinha noção do que era o pecado. Eu achava que eu era uma pessoa boa, e de repente eu fui fazendo algumas coisas erradas, e eu cometi um grande crime. E aqui na cadeia, eu entendi que se eu tivesse levado a sério a minha vida de oração, eu não tinha caído no pecado que eu entrei em tentação. Muitas vezes nós não damos valor a esse momento de oração. E no momento que nós caímos em pecado, é que nós reconhecemos o quanto nós precisamos da oração. Então entra no seu quarto. Por que que Jesus fala para nós isso? Porque o texto fala de uma promessa. E ora ao teu pai que está no escondido. E o teu pai que vê no escondido te dará a recompensa. Então Deus quer que você busque Ele na intimidade, no secreto, porque Ele tem coisas preciosas, graças preciosas para derramar em seu coração. E a oração é isso, é uma conquista. Eu tenho que tomar hoje a decisão de ser um homem como Neemias de oração. Se eu quero ver a graça de Deus acontecendo diante dos meus olhos, você precisa tomar a decisão de ser uma pessoa de oração, se você quer ver diante dos seus olhos a graça e o poder de Deus em sua vida. Encerro essa meditação, quero contar um breve testemunho, ainda do presídio. Lá no presídio, tem duas salas, no presídio de Andradas, duas alas, a ala A e a ala B. E na ala A, na última cela, a cela onde ficava uma facção criminosa. E era o lugar onde os detentos planejavam crimes. E lá entrou um amigo meu. E esse amigo meu, ele era da comunidade, mas ele se afastou de Deus por causa do vício das drogas. E um dia, conversando com a mãe dele em prantos, ela começou a pedir para mim orar, para que Deus tocasse no coração dele. E eu comecei, como Neemias, a fazer uma campanha de oração, e pedi também para alguns irmãos de comunidade, rezar por aquela situação. E todas as segundas-feiras, quando nós íamos fazer a visita no presídio, eu rezava muito, mas muito, para Deus me dar uma palavra profética que pudesse aquebrantar os corações mais duros. E algo começou a acontecer. A cada dia que eu ia pregar lá,
ou algum irmão de comunidade pregava lá, nós começávamos a notar que eles estavam mais abertos para Deus. Até que chegou um dia que, quando eu fui lá para pregar, eu fiquei espantado com a obra que Deus fez naquele lugar. Aquele rapaz, ele havia voltado para Deus e convertido, e eles tomaram uma decisão naquela cela. Aquela cela se tornou lá no presídio uma igreja. Então, naquele lugar agora, é o lugar aonde os detentos, os presos que entram no presídio, que querem ouvir a palavra de Deus, que querem se entregar para Deus, eles vão direto para essa cela. E lá eles ficam o tempo todo estudando a Sagrada Escritura, eles fazem campanhas de oração, e Deus tem levantado profetas naquele lugar, aonde antes só havia destruição. Então eu quero falar para você, não desista da oração, mesmo quando a oração parecer inútil, porque no momento que você está orando, Deus, Ele está trabalhando. As comportas do céu, elas estão se abrindo, e no mesmo momento que o teu clamor sobe, em nome de Jesus eu quero profetizar, que as graças de Deus estão descendo sobre a sua vida. Se você puder, quero convidar você a entrar agora no momento de comunhão com Deus, de intimidade com Ele. Feche um pouquinho os teus olhos, incline um pouco a sua cabeça. Vamos voltar o nosso coração para o Senhor agora. A palavra de Deus que nós ouvimos fala isso. Entra agora na intimidade com Ele. E eu quero profetizar que nesse momento, que você está entrando nessa intimidade com Ele, as comportas do céu estão se abrindo. As comportas do céu estão se abrindo, porque há uma engrenagem que faz com que as comportas do céu se abram, é a nossa oração. E agora você pode fazer a sua oração do teu jeito, você pode falar para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Você pode falar para eles que você precisa dEle, que você depende dEle, que você necessita de uma graça, que você precisa de um milagre, que você precisa realizar uma obra espiritual na sua família, assim como Neemias, que recebeu uma notícia. Você também tem ouvido algumas notícias, você tem recebido algumas palavras de condenação, de acusação, de derrota, de fim, de morte, mas eu quero falar que o teu Deus está vindo, o teu Deus está se levantando, à medida que você vai clamando Ele. Invoque agora o nome de Jesus. Nós vamos cantar agora uma canção, e você pode ir fazendo da canção a sua oração, invocando com todo o seu coração o nome de Jesus. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta
Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, tudo podes curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, tudo podes curar. Eu quero pedir que os câmeras voltem a câmera para as imagens das pessoas que colocaram as suas fotos, que infelizmente hoje não podem estar aqui. E também junto com essas pessoas que são sócias, que são mantedoras dessa obra de evangelização, que acreditam no poder dessa missão. Eu quero estender esta oração para você que está na sua casa agora. Juntos aqui os funcionários, o ministério, os padres. Nós vamos levantar um grande clamor agora, em nome de Jesus, porque a oração é a chave que abre as comportas do céu. Que Jesus possa tocar nos enfermos agora, que o Senhor possa tocar em quem necessita de libertação, que Jesus possa tocar agora nas mães que estão aflitas, assim como Santa Mônica vivia aflita, clamando pela conversão do seu filho. Nós invocamos o teu nome, Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, Senhor. Nós clamamos o teu nome sobre agora, pedindo proteção para a nossa casa. Quero pedir diante desta pandemia do coronavírus, Senhor, que ela passe logo, Senhor. Que ela, Senhor, não tome mais o corpo de ninguém. Que quem foi infectado agora receba cura, Senhor. Que pessoas agora sintam as partes dos seus corpos começarem a queimar, Senhor. Põe a tua mão chagada, põe a sua mão, Senhor, agora sobre as enfermidades, sobre as dores. Abençoa, Senhor. Há pessoas desesperadas, desempregadas, há pessoas atormentadas por doenças psicológicas, Jesus. Mas o Senhor é mais, o Senhor é mais. Nós cremos e invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua unção, Senhor. Manifesta o teu poder. E você que está recebendo essa oração, pode dizer: eu creio, manifesta, Senhor. Teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, tudo podes curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor, tudo podes curar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter manifestado a sua misericórdia no meio de nós. O Senhor tem manifestado a sua bondade, e serão muitos os testemunhos, porque o Senhor está vivo. Tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre, e nós te adoramos e te bendizemos,
E nós te proclamamos nesse dia de hoje como nosso Rei, como nosso Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome. Bendito sejas o teu nome para todo sempre. Você que está na sua casa, declare o seu louvor ao Senhor. Declare que Ele é o Senhor, que toda a glória é dada a Ele. Bendito sejas o teu nome, Senhor, porque tem manifestado o seu poder e o seu amor. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos aqui com o nosso querido Rodrigo Jesus, de Andradas, Minas Gerais, divisa lá com a minha diocese de São João da Boa Vista, perto de Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista. Rodrigo, agradecemos seu carinho, irmã Luísa, Padre Eduardo, toda a nossa equipe, e queremos que você leve um abraço para a comunidade Betânia, para a Javenice, para o Tatá e para toda a comunidade lá de Andradas. E se você pudesse passar o contato para o pessoal que está nos acompanhando, e agora a gente não está saindo tanto, né, para pregar assim para fora, mas para conhecer a comunidade, saber mais sobre a Javenice, ou mesmo para receber uma palavra de apoio, de conforto nesses momentos difíceis. Com certeza o Tatá e todos vocês estão ali de plantão para darem esse conforto para as famílias. O contato para a gente, por favor. Então, se você quiser entrar em contato, além dos contatos que você está vendo aí na tela da TV, nós também temos aí nas nossas redes sociais. Você procura Comunidade Javenice da Arquidiocese de Pouso Alegre. Nós temos a nossa comunidade com mais de 70 casas de formação espalhadas pela diocese, lá na cidade de Andradas. Eu faço parte da Comunidade Betânia. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Jovens de Fogo. Então eu convido você a acessar, se inscrever, que tem deixado uma palavra profética para confortar os nossos corações. Rodrigo, obrigado. E da próxima vez não esquece do meu suco de uva, que a tua terra lá é campeã no vinho, na uva e tudo, né? Deus abençoe você, querido. Um abraço para todos lá da comunidade.